Meus amigos, nós estamos falando sobre família, inspirados na série This Is Us, uma série líder de audiência da TV americana que trata do amor entre um homem e uma mulher, da dedicação sacrificial dos pais na criação de seus filhos. Uma série que aborda temas como perseverança, as alegrias, o luto e as dores de uma família. Enfim, a série ela trata do esforço de um casal para permanecer juntos e do cuidado com quem envelhece. Nós acompanhamos nesses últimos dias um debate bastante agressivo e violento que se seguiu a uma fala do pastor André Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha Global, colocando sua visão a respeito da população LGBTQIA. O tom de voz e algumas palavras usadas por ele incomodaram quem pensa diferente. Uma parcela da mídia, fazendo-se porta-voz da verdade, inflamou o debate jogando gasolina na fogueira e dizendo algumas inverdades, diga-se de passagem. Desde então, muita gente tem se apressado para colocar a sua própria verdade a respeito desse assunto. Quer me parecer que todo esse debate, que no fundo é um debate sobre o feminino e o masculino, revela o individualismo que domina as consciências de multidões em nossos dias. As pessoas têm cada vez mais dificuldades de conversar de maneira civilizada sobre o que quer que seja. E a gente tem cada vez mais dificuldade de ouvir e aceitar que outros possam ter e expressar uma opinião diferente do que a nossa. Não precisamos concordar, de forma alguma. Mas precisamos aprender a ouvir e acolher. Discordar sim, agredir jamais. Quando cada um tem a sua própria verdade e pior, quando cada um se acha dono da verdade, a gente já não consegue conversar, apenas ainda agride, atacando e defendendo. Também nós cristãos precisamos reconhecer que muitas vezes existe um grande descompasso entre aquilo que nós dizemos crer e aquilo que vivenciamos e vivemos no nosso dia a dia. Uma das coisas que eu achei mais interessante nesse debate que se levantou, a fala do pastor André Valadão, foi ouvir não cristãos tentando opinar a respeito do que é ser cristão, usando indevidamente a Bíblia, escolhendo versículos bíblicos a dedo para legitimar a sua própria posição, distorcendo versículos bíblicos e deixando outros versículos que deveriam ser citados de fora. A Bíblia, meus amigos, é a verdade revelada de Deus. Então, que tal deixar a Bíblia falar? Não apenas neste assunto, que está em pauta, mas em todas as pautas. Nós que somos cristãos deveríamos ser os primeiros e deveríamos privilegiar o deixar a Bíblia falar. Sobre esse assunto, vejamos Gênesis capítulo 1, que é o relato bíblico da criação. Criou Deus, pois, o ser humano à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Criou também grandes animais e pequenos animais. E tudo ficou muito bom. Meus amigos, há uma crise de identidade entre nós, não há como negar.
As mulheres têm sido pressionadas pela cultura e pelo movimento feminista a partir dos anos 60 a assumir cada vez mais características masculinas, como um meio para serem reconhecidas e encontrarem o seu lugar na sociedade. Ao mesmo tempo, nós vivemos uma crise do masculino, onde muitas vezes também os homens já não sabem mais claramente qual é o seu papel. Não sei se você tem observado, mas eu escuto cada vez mais relatos de pessoas que me dizem que é cada vez mais comum em festas de crianças e adolescentes ver meninos vestidos de meninas e meninas se vestindo como meninos. Já percebeu? É verdade, é preciso reconhecer que ao longo da história, os homens especialmente, cometeram muitos erros. Machistas, eles oprimiram mulheres, maltratando-as fisicamente e emocionalmente, lidando com elas de uma forma opressora e autoritária e não como companheiras de jornada. Mas também as mulheres têm errado nesta ânsia de encontrar o seu lugar, o reconhecimento na sociedade. Muitas mulheres abriram mão da sua feminilidade, perdendo a sensibilidade que lhes é própria. Muitas delas se tornaram grandes empreendedoras no mundo corporativo. Isso é bom, isso é bem-vindo. Mas elas jamais deveriam, nem poderiam abrir mão do seu papel de cuidadoras, que com sua sensibilidade é tão importante e fundamental para a sobrevivência da nossa espécie e da nossa sociedade. Hoje, para se ter uma ideia, se fala de 31 variações do masculino e do feminino. Volta e meia, eu escuto professores contando a respeito de alunos que numa semana dizem que são rapazes. Na outra dizem que são meninas. E no mês seguinte já dizem ser outra coisa, bem diferente. Cada um com sua própria verdade. Neste cenário, quem nós somos e o que nós cremos? Em primeiro lugar, nós amamos como Jesus amou. Nós não agredimos e nem usamos de qualquer forma de violência com quem pensa diferente. Nós ouvimos, acolhemos, mesmo que discordemos. E nós nos damos o direito de discordar, dizendo quem somos e cremos. Este, aliás, é um direito de quem vive numa sociedade pluralista. Mas o diferencial de nós cristãos é que nós falamos a verdade em amor, sem distorcê-la e sem machucar as pessoas. E a nossa verdade, meus amigos, é importante que se diga, não é a nossa própria verdade, mas nós entendemos que ela é a verdade de Deus revelada na Bíblia. Assim nós cremos, com humildade e amor, respeitando quem faz escolhas diferentes do que as nossas. Para nós, na nossa compreensão do primeiro capítulo do livro de Gênesis, que faz a descrição da criação de Deus, que ali diz que o ser humano é obra-prima da criação. Deus criou o ser humano na versão masculina e na versão feminina.
Um não é mais do que o outro. Um não é superior do que o outro. Eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Mas é importante que se sublinhe que na versão masculina e na versão feminina, o ser humano é obra-prima da criação. E esta é uma verdade, meus amigos, que precisa ser dita no mundo no qual cada vez mais pessoas estão confundindo as relações humanas com as relações com animais de estimação. Falamos disso aqui algumas semanas atrás e não quero voltar exaustivamente a esse assunto. Um pastor amigo me contou que um casal desejava que os seus pets levassem as alianças do casal até o altar no dia do casamento. Evidentemente, o pastor negou o pedido e os noivos ficaram chateados. Aliás, eu creio que estas são atitudes que ofendem ao Criador. Há algo errado na humanidade quando nós preferimos adotar animais ao invés de investir esse dinheiro para ajudar pessoas que talvez você conheça e que estão passando por dificuldades. Uma doença que impediu a pessoa de trabalhar, ou alguém que perdeu o emprego recentemente, ou alguém que perdeu seus bens em algum desastre, merece o seu socorro. O clamor do necessitado sobe a Deus e volta para nós. Observem que de todos os seres criados, apenas os seres humanos foram criados à imagem e semelhança do Criador. Apenas os seres humanos têm um poder criativo para construir prédios e desenvolver tecnologia, por exemplo. Os animais não têm essa capacidade. O propósito era que quando os animais e a natureza olhassem para o homem e a mulher, eles deveriam ser lembrados de que existe um Deus Criador. O propósito era que quando Lúcifer, o anjo caído, olhasse para os seres humanos, ele deveria ser lembrado de que ele não é o Deus Criador. Aliás, é isso que explica porque Lúcifer fica com tanta raiva e quer destruir o ser humano de todos os modos, confundindo sua identidade, sua sexualidade e destruir a família. Porque eles são obra do Criador. O relato de Gênesis 1:31, ele termina com essa frase: e eis que tudo era muito bom. Quando terminou a obra, quando terminou a sua criação, o Criador olhou para o que tinha feito e disse: e eis que tudo era muito bom. O mundo que Deus criou era um mundo perfeito, sem doenças, sem guerras, sem depressão, sem desigualdades, sem injustiças, sem qualquer tipo de violência. Mas se o mundo era tão perfeito, como é que virou o que virou? Fazendo uma comparação. Esta imagem que você está vendo é a imagem de um Porsche Carrera GT. Ele vale 20 milhões no Brasil hoje. Este era o carro do ator Paul Walker, autor dos Velozes e Furiosos. Comparando, assim era o mundo que Deus criou. Perfeito. Mas aí houve um acidente. Quando olhamos para a humanidade hoje, é isso que vemos. Esse é o resultado do eu decido. Cada um com a sua verdade, cada um com a sua autonomia. Isso é o que resultou da desconexão do ser humano e do Criador. Desde então, quando se olha para a humanidade, é isso que se vê.
Quando se olha para as doenças que nos afligem, este é o mundo pós-queda. Quando se olha para o individualismo puro que domina as consciências humanas hoje, este é o mundo pós-queda. Quando se olha para as pretensas 31 variações do masculino e do feminino, esse é o mundo pós-queda. Quando se olha para as injustiças em nosso mundo, este é o mundo pós-queda. Quando se olha para a infidelidade entre homens e mulheres, esse é o mundo pós-queda. Quando se olha para a atração entre pessoas do mesmo sexo, esse é o mundo pós-queda. A boa notícia é que Deus entrou na história para fazer novas todas as coisas, a começar dentro de nós. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, nós vamos perceber 3 coisas. A primeira delas: seres humanos são distintos. Seres humanos não foram feitos para viver no meio e nem para os animais. Seres humanos não estão em pé de igualdade com animais e nem submissos a animais. Não podemos começar a ver como normais comportamentos contrários aos princípios do Criador e desenvolver uma relação afetiva e psicológica com animais como se eles fossem nossos iguais. Seres humanos são distintos porque nós somos chamados para sermos gestores da criação. Em segundo lugar, Gênesis 1 nos lembra de que homem e mulher, na sua versão masculina e feminina, são complementares. Eles estão na mesma altura. Cada um tem suas características, eles têm uma estrutura diferente, um corpo diferente, sentimentos, emoções e uma perspectiva de mundo diferentes. Mas eles não concorrem. Eles são complementares. A criação precisa de ambos em suas diferenças. E em terceiro lugar, Gênesis capítulo 3 nos lembra que masculino e feminino são essenciais na multiplicação. Sem masculino e feminino não existem crianças. Sexo é dádiva de Deus, para o prazer dos que assumiram o compromisso do casamento e para a multiplicação da espécie. Sem masculino e feminino, em 100 anos, a humanidade estaria extinta. E o que dizer dos sentimentos homoafetivos? Ainda vamos voltar a esse assunto, mas a título de introdução para a nossa reflexão e nossas conversas, gostaria de dizer o seguinte: não há nenhuma pesquisa séria e consistente que comprove uma predeterminação genética para a homoafetividade. Não há. Por outro lado, há estudos sérios que indicam que uma predisposição para sentimentos de homoafetividade podem surgir em 4 ambientes diferentes: no útero, na família, na infância e na cultura. Significa, não há uma predeterminação genética, mas há algo nesses 4 ambientes, ou pode haver algo nesses 4 ambientes: o útero, a família, a infância, a cultura, que pode gerar uma predisposição para sentimentos homoafetivos. Isso significa, existe uma opção de escolha. O que eu levo para casa? Quais são os óculos que você e eu iremos usar? Os óculos da verdade de Deus revelada na Bíblia,
ou os óculos da cultura e de suas verdades. Com o óculos da Bíblia, nós olhamos para a nossa vida e a nossa realidade e logo perceberemos onde precisamos mudar. E iremos conhecer o caminho que nos leva para a mudança. Com o óculos da cultura, nós olhamos para a Bíblia e logo diremos onde achamos pretensiosamente que Deus precisa mudar. Amigos, a verdade continua sendo verdade, mesmo que cada um de nós tente ter a sua própria verdade. A verdade continua sendo verdade, mesmo que meu amigo, meu familiar esteja escolhendo a sua própria verdade. Eu sei que muitas vezes nós gostaríamos que Deus adaptasse a sua verdade eterna aos meus desejos, às minhas verdades e às minhas escolhas. Mas esta é a realidade pós-queda. Jesus é a verdade que nos liberta e que nos reconecta com o Criador e restaura nossa existência a partir de dentro para uma nova vida. Jesus Cristo, que é a verdade, ele nos liberta. Convido você a falarmos com Deus. Senhor, eu quero reconhecer e pedir perdão. Quantas vezes nós lidamos com pessoas que são diferentes e pensam diferente sem amor. Quero pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que usamos de violência para lidar com os outros ou alguma intolerância. Perdoa-nos, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, também peço perdão pelas tantas vezes que ficamos devendo a verdade para com as pessoas e nos acovardamos, sem dar um testemunho claro daquilo que a tua verdade, a tua palavra afirma. Perdoa-nos, Senhor, quantas vezes falamos desta verdade sem amor. E acima de tudo, Senhor, peço perdão pelas tantas vezes que a nossa vida está em total descompasso com aquilo que dizemos crer a partir da tua palavra. Ó Deus, dá-nos a tua verdade que nos liberta, e para que nesta verdade, libertos, possamos viver. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Sei que não é por quem sou, mas por tudo que fizeste, nem por nada do que eu fiz, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um amor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu caio, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu para que os olhos que tudo veem me olhem com amor e me façam levantar? Quem sou eu para que a voz que acalma o mar silencie a tempestade e se faz
ti, nem por nada do que eu fiz, mas por tudo que tu és.